Pessoal, conforme vocês já devem ter visto aí na descrição, hoje a gente vai falar sobre o livro Extraordinários, escrito por R.J. Palacio. Além de falar um pouco sobre o livro, recentemente o livro foi adaptado para o cinema e a gente vai comentar algumas coisas sobre essa adaptação, fazer uma espécie de comparação rápida. Não é o foco falar só sobre o filme, o foco aqui é de fato no livro, então a gente vai focar no livro, mas vai ter alguns comentários sobre essa adaptação para o cinema do livro. Este é o capítulo 18, meu nome é Desuíte e vamos para mais um vídeo. E agora vamos focar um pouco, eu já adiantei algumas coisas da história, mas vamos focar um pouco em como essa história se desenvolve, sem soltar muito spoiler, para que você não perca o interesse em ler o livro. O livro, de maneira geral, é uma lição sobre bullying, sobre como lidar com bullying, sobre como lidar com preconceito, certo? Ele nos mostra o quão, muitas vezes, a gente, como diz, né, nos textos promocionais do livro, a gente julga um livro pela capa, muitas vezes a gente julga um menino pelo rosto, e a gente julga uma pessoa pela aparência. Então, é um livro que traz maneiras, digamos assim, que permite com que a gente reflita um pouco sobre como a gente lida com as diferenças, sobre como a gente lida com o outro. O livro, de fato, ele foca em um ano na vida da família Puma, certo? A família Puma ela é composta por 4 pessoas, né? O pai, a mãe, o August e uma irmã mais velha, né? Com 15 anos, a Olivia, que também está passando por uma mudança, está saindo do elementary school, né, do ensino fundamental, e indo para o ensino médio, para o high school, e está mudando de escola, e tudo isso também tem um impacto, digamos assim, na configuração da personalidade da personagem. O protagonista do livro é August Puma, um garoto de 11 anos de idade que vai passar por uma transformação na sua rotina, na sua vida, certo? Até os 11 anos de idade, até a idade em que ele está no início do livro, ele nunca frequentou uma escola. E por quê? August nasceu com uma síndrome, com uma doença, enfim, muito rara. A doença era tão rara que uma das personagens, né, fala para um outro personagem em determinado momento que é como se ele tivesse tirado na loteria ao contrário. Tão difíceis que eram as possibilidades dele adquirir essa doença. Essa doença foi chamada de Síndrome de Treacher-Collins. Trata-se de uma doença congênita que causa uma espécie de deformação nos ossos da face. E August nasceu com essa doença e desde então, né, até o momento em que se inicia a narrativa do livro, ele já passou por, enfim, dezenas de cirurgias, na maioria das vezes plásticas, para tentar deixar o rosto dele com uma aparência mais agradável, certo? Mas no geral ele nasceu sem orelhas, ele nasceu com os olhos em lugares diferentes, né? Os olhos dele não nasceram simétricos como o da maioria das pessoas, dentre outros detalhes na configuração estética do seu rosto, que isso fez com que, né, além dessa questão dele ter passado praticamente toda a infância entre uma cirurgia e outra, se recuperando das cirurgias e etc., tivesse a questão também do impacto que a aparência dele causava nas outras pessoas. Então, a junção desses dois motivos faz com que a mãe dele opte por dar aula a ele em casa. Nos Estados Unidos isso é permitido por lei, inclusive, até uma determinada idade, se eu não me engano. Mas o que acontece é que até os 11 anos de idade ele só tinha tido aula em casa com a própria mãe, né? E aí o livro inicia-se justamente no momento em que August vai passar por essa mudança, né? Ele vai deixar de ter aulas em casa e passar a ter aula em uma escola convencional, né? E aí uma curiosidade sobre essa questão da aparência de August é a seguinte. Eu tive isso foi uma impressão de leitura, eu não fui fazer uma análise minuciosa para colocar à prova essa minha hipótese. Na maioria das vezes a aparência de August é descrita por ele mesmo, nos capítulos de ponto de vista dele mesmo. Então, quando ele está, de certa forma, sofrendo com bullying, ou quando ele está chateado com alguma coisa, quando ele está com um temperamento um pouco alterado, ele se descreve de maneira muito negativa, certo? E eu sempre gosto de duvidar dos narradores, certo? Isso é uma particularidade minha, eu aprendi isso um pouco na faculdade, mas você tem uma história em primeira pessoa, com o próprio personagem narrando, é sempre bom você duvidar um pouco do narrador. Como a aparência de August é descrita na maioria das vezes por ele mesmo, é sempre bom você ficar, cara, será que ele é tão feio assim mesmo? Porque ele tá aqui com uma maneira de se ver muito negativa. Então pode ser que
né, que a gente construa isso. E por que eu estou dizendo isso? Porque em outros momentos, quando ele está de bom humor, quando ele está se divertindo, quando ele está feliz, ele dá uma amenizada, ou ele faz piada com a própria aparência, sabe? Parece lidar muito melhor com a aparência dele. Outra coisa assim bem interessante, principalmente para os fanáticos em Star Wars, é que o livro é cheio de referências à obra de George Lucas. Uma curiosidade é que assim, os personagens que são citados no livro, né, as cenas, as situações que são citadas, referências a Star Wars de maneira geral do livro, são referências não muito populares, são personagens não muito populares. E personagens que de alguma forma podem ser associados ao próprio August, certo? A gente tem, por exemplo, os dois personagens mais citados são Boba Fett e Darth Sidious. Por que Boba Fett teria alguma relação com algo? Porque ele sempre usa aquele capacete. Ele é um personagem que sempre está mascarado, digamos assim, que não mostra o rosto. E vocês vão ver, inclusive, isso é muito usado na promoção do livro, né, na própria capa de algumas edições do livro. No filme, que a gente vai comentar um pouco sobre ele daqui a pouco também, é falado sobre isso, que é o fato de que ele usava um capacete de astronauta. Então, assim, o personagem Boba Fett é associado, é falado muito, ele é uma espécie de fã de Boba Fett, é o personagem preferido dele em Star Wars. E o outro personagem que é muito citado também é Darth Sidious, e aí com um outro lado, né, que seria Darth Sidious tem o rosto deformado, e Og também tem o rosto deformado, então em alguns momentos isso é inclusive utilizado contra ele em forma de bullying e etc, certo? E outra coisa, August ele usa no cabelo dele, deixou crescer por anos uma trancinha padawan, né? A trancinha que os Jedi, os padawans, né? Os que estavam treinando para virar Jedi, utilizam nos filmes de Star Wars. Então, essa trancinha, ela tem, inclusive em um dos capítulos, ela tem um peso dramático muito forte, enfim. É uma parte bem emocionante do livro, a relação de August com a própria trança. Uma coisa também que eu acho interessante no livro é que todos os personagens, ou quase todos os personagens, eles têm atitudes muito positivas, né? Mesmo aqueles personagens que em alguns momentos se indispõem com algo e por algum motivo, as pessoas ainda são boas, a despeito de tudo de ruim que a gente vê no mundo, de tantas pessoas cometendo atitudes negativas. O livro passa uma mensagem de que ainda existe muita bondade no mundo. De tal forma que, assim, na minha interpretação, só um personagem no livro, de fato, parece não ter bondade, né? É um pouco pesado falar isso, talvez, por ser uma criança, mas, ao meu ver, a autora pode ter feito isso para usá-lo como uma espécie de simbologia, digamos assim, como uma espécie de símbolo do preconceito, do bullying. Então, seria como se esse personagem, que é o Julian, né, é um personagem que a todo momento ele está à frente das situações de bullying cometidas contra August, e não só contra August, mas contra outros personagens também que se encaixam nessa categoria de pessoas que frequentemente são vítimas de bullying, sobretudo no contexto escolar americano, certo? Então esse personagem, o Julian, ele sempre vai ter uma característica negativa, né? Ele é um pouco ganancioso, ele é o ricaço da escola, então ele humilha os outros porque tem posse de bem. E até quando ele sofre consequências por isso, ele não parece demonstrar arrependimento. E aí talvez o livro tente mostrar com esse Julian irreparável que o bullying, o preconceito, ele traz consequências, né? Porque, sem querer saltar muito spoiler, ele sofre consequências pelos seus atos no decorrer do livro. E aí, assim, uma curiosidade meio de nerd, assim, de pessoa que eu gosto de alguns recursos na narrativa, não só em livros, mas em filmes e em séries também, em stand-up, inclusive. O livro ele é cheio de callbacks, certo? Callback é um recurso narrativo em que determinada coisa que é mencionada em determinado ponto da narrativa, que aparentemente poderia nem ter tanta importância assim, ele é retomado em um outro ponto da narrativa, com uma construção que as duas partes juntas, elas formam um todo, muitas vezes cômico, muitas vezes para refletir. Que assim, como eu gosto desse tipo de recurso, para mim foi muito bom ver isso no livro, né? Eu posso até dar alguns exemplos, né? Em um determinado ponto da narrativa, um personagem está sendo ovacionado, né? Ele está
estão aplaudindo de pé, aquela coisa, assoviando, meu assovio é ótimo, né? Batendo palma, idolatrando e tudo mais. E aí August reflete que todo mundo merece ser aplaudido de pé pelo menos uma vez na vida, algo assim. E aí isso, em um outro ponto da narrativa, é retomado de uma forma muito bonita, de uma forma muito interessante. Então achei legal esse callback. Outro callback que eu destacaria aqui também é a questão de que no início da narrativa, August ele tem aversão a fotos, né? A gente compreende, né? Ele tem uma aparência desagradável, ele não gosta da própria aparência também, e aí ele não gosta de aparecer em fotos, ele não gosta de tirar fotos, né? Não tem o hábito de tirar fotos. E o último capítulo do livro, né? Isso aqui, espero que ninguém entenda isso como spoiler, mas o nome do último capítulo do livro é Sessão de Fotos. Então por aí você tira, e aí a gente tem um callback interessante, né? No início o cara odeia fotos e o livro termina com um capítulo chamado Sessão de Fotos. Então achei interessante esse callback que aparece no livro, certo? E vamos pensar um pouco sobre a estrutura do livro, certo? O livro tem pouco mais de 300 páginas, né? Mais precisamente 319 na edição que eu li, que é essa que está aqui. Enfim, eu não sei como é o ritmo de leitura de vocês, mas para alguns 320 páginas pode ser muita coisa, para outros pode ser pouca coisa, certo? O livro é dividido em 8 partes, cada parte retratando um ponto de vista de um personagem, né? Um dos personagens, que é o protagonista do livro, ele aparece em 3 dessas partes, e outras 5 partes são pontos de vista de pessoas que convivem com esses protagonistas. Normalmente, quando os autores, né, isso na história da literatura de maneira geral, quando os autores decidem fazer um livro apresentando os pontos de vista de determinados personagens, é comum termos 2 maneiras de organizar isso. Uma delas é um mesmo recorte espaço-temporal, uma mesma cena, digamos assim, ela ser retratada por X personagens. Vamos supor que, sei lá, o livro tem 3 pontos de vista e aí esse ponto de vista vai retratar a mesma cena, do momento em que ela inicia ao momento em que ela termina, certo? Isso é um método que a gente vê, por exemplo, em filmes como Rashomon, um sucesso de Kurosawa, dentre ou inúmeras outras narrativas que a gente tem por aí que usa esse método. Uma outra forma de retratar essa história do ponto de vista é o contrário dessa, digamos assim. É você pegar um evento e aí colocar, vamos usar o mesmo exemplo de 3 pontos de vista. Colocar 3 pessoas com 3 pontos de vista diferentes, para cada uma narrar um pedaço, né? Uma narra o início, uma narra o meio, uma narra o fim, por exemplo. Certo? Então, o que acontece em Extraordinário, na minha interpretação, é uma espécie de mistura desses 2 métodos, o que também contribui para essa dinâmica de leitura rápida do livro. Por quê? Em alguns momentos, um mesmo evento é narrado no ponto de vista de 2 personagens diferentes, normalmente partes que estão atreladas, certo? Por exemplo, o que narrou a primeira parte e o que narrou a segunda parte. Você tem August narrando a primeira parte, você tem Via narrando a segunda parte, e quando Via começa a relatar, ela relata alguns eventos que August já relatou no ponto de vista dela, mas já transcende o tempo, já passa a narrar eventos que August ainda não tinha narrado. Então, vai se construindo essa coxa de retalhos, digamos assim, do tempo da narrativa, de forma que, às vezes, uma sobrepõe a outra narrando o mesmo fato, e em outros momentos, simplesmente um continua do ponto que o outro parou. Então, essa dinâmica ela é muito bem costurada, ela é muito bem amarrada na narrativa, e isso permite com que o texto flua, que a gente consiga ler super rápido, e é uma leitura muito prazerosa, não só por esse motivo estrutural, mas principalmente pelo conteúdo, pelas mensagens positivas que ela passa para quem está. E aí, o fato do livro ser dividido em 8 partes, associado ao fato dessas partes serem divididas em capítulos muito curtos, contribui para que a leitura seja muito fluida, para que a leitura seja muito rápida, né? Você termina um capítulo muito rápido, questão de minutos, e aí, de certa forma, isso já leva você a ler o próximo capítulo, e isso faz com que, sei lá, você em 1 a 2 horas de leitura ter lido 100 páginas, 100 e poucas páginas, porque a dinâmica do livro ela permite com que você seja jogado de um capítulo para o outro de forma muito dinâmica, de forma muito rápida. De forma que, inclusive, assim, os leitores mais ávidos, mais famintos, conseguem, já vi muitos relatos, fazendo as pesquisas para fazer esse vídeo, de pessoas que leram em uma sentada. Eu, por exemplo, né, que lia nas horas vagas do trabalho, essas coisas, consegui ler em 2, 3 dias também, 3, 4 pegadas no livro, digamos assim. Então é uma leitura realmente muito rápida,
né? Eu emprestei o livro para minha namorada, por exemplo, ela leu em 3 dias, se eu não me engano. E aí, antes de falar um pouco sobre a adaptação do filme, tem mais uma curiosidade que eu queria trazer aqui, que é algumas coisas que me deixaram um pouco inquietos, né, com o livro e que eu acho que é importante compartilhar aqui com vocês. Primeiro, a tradução para português, né, o título original do livro é Wonder e a tradução é Extraordinário. A priori, Extraordinário não é a tradução literal de Wonder, né? Wonder seria algo como, enfim, maravilha, ou wonderful seria maravilhoso, enfim. Mas, no geral, é como se a palavra tivesse a ver com coisas que são fora do comum, coisas que são extraordinárias, né? Ordinário é o que é comum, extraordinário o que é fora do comum. Então, na tradução, algumas piadas que a escritora colocou, elas se perdem um pouco, ou pelo menos não aparecem com a mesma intensidade que talvez apareça para quem leu o texto na língua original, né? Ou para um nativo americano, enfim. E aí a mais emblemática dessa é em determinado ponto da narrativa, logo no início, inclusive, na apresentação dos personagens, o Og, eu já devo ter misturado aí durante o vídeo, já devo ter falado Og, August, enfim. Mas o Og, ele e o pai, eles têm uma maneira de se comunicar às vezes, né, quando estão se despedindo, quando estão chegando, que é uma referência a, aqui no Brasil, Bibo Pai, Bob Filho, aquele desenho lá, acho que da Hanna-Barbera, que hoje em dia passa talvez no Tooncast, aquele canal de desenhos antigos. E eles falam um com o outro assim. Pai, filho de velho pai. Oi, querido filho. Caramba, filho. Bem-vindo a E aí, casa. assim, na versão em português, isso só é uma maneira carinhosa deles dois. Isso aí não tem nada a ver com a vida deles a princípio. Mas na versão original, o nome do desenho em inglês, né, os nomes dos personagens, que também dá nome ao desenho, são Og Dog e Dog Dad, né? Og Dog é o nome do filho e o nome do Og é Og. Então, eles têm é como se ele estivesse chamando Og, meu cachorrinho, e aí o cachorro pai, né? Então, eles têm essa piada interna que, na versão traduzida, como em português o nome do desenho é Bibo Pai, Bob Filho, não tem nada a ver com Og, perdeu um pouco, ao meu ver, na tradução, certo? Outra curiosidade que eu achei interessante, como brasileiro, é que a família do August ela é brasileira, né? A avó materna dele nasceu no Brasil. Eu não lembro se a mãe também nasceu no Brasil, mas pelo menos é filha de brasileira. E, enfim, né? Como brasileiro eu achei isso curioso. Outra coisa é aí, pelo amor de Deus, não malhem de mim, não riam de mim, não façam um pouco da minha cara, mas desde que o livro havia sido lançado em 2002 e que eu vi esse livro nas prateleiras das livrarias e coisas do tipo, que eu via meus alunos lendo ou algo assim, eu associava que R.J. Palácio era um homem, né? Na minha cabeça, uma pessoa com o nome Palácio não poderia ser uma mulher, né? Eu não considerava que o RJ era abreviação e que podia ser a abreviação de uma mulher. Então, até o momento em que eu comprei o livro e abri a capa, que aí tem uma foto de uma mulher, eu era crente e, enfim, ninguém tiraria da minha mente que a autora do Extraordinário era uma mulher e não um homem. E agora, pessoal, só para finalizar, eu queria falar um pouco sobre o filme de forma bem rápida, porque não é o foco aqui, a gente queria de fato falar sobre o livro, mas para quem só viu o filme, a recomendação é leia o livro. Porque o filme, isso não necessariamente é uma crítica para dizer que o filme é ruim, mas é só para dizer que o filme é diferente do livro, certo? É muito diferente do livro, em muitos aspectos. No aspecto de fidelidade, ao meu ver, o filme ele é muito aquém ao livro, ele é muito abaixo do que o livro traz, inclusive do ponto de vista reflexivo e do ponto de vista de emocionar, né? O livro me trouxe muitos momentos de emoção. O filme não me emocionou tantas vezes quanto o livro tinha me emocionado, certo? You are not ugly, Augie. You just have to say that because you're my mom. Because I'm your mom, it counts the most. Because I know you the most. E aí eu sei que muitos de vocês podem estar pensando aí, não, mas é porque o livro tem mais espaço, o filme tem que resumir mesmo, etc. Mas a questão, pra mim, não é tanto essa, porque o filme trouxe coisas que não tem no livro, por exemplo, que ao meu ver nem tinham tanta importância, e deixou de lado coisas que deveriam estar, que eram muito importantes estar presentes. Então,
Pra mim, houve um problema de seleção mesmo do que colocar e do que não colocar. Porque colocou coisas que, ao meu ver, não precisava e deixou de colocar coisas que eram imprescindíveis, inclusive para esse efeito emotivo que o filme tem, entende? Então, não é só uma questão de que o filme é resumido. É uma questão de que resumiu o que não deveria resumir e colocou o que não deveria colocar. Alguns pontos que eu destacarei aqui, por exemplo, a questão do capacete. No livro, o capacete é coisa do passado. Ele tinha usado o capacete quando tinha 5, 6 anos de idade. Mas esse capacete já tinha sumido há muitos anos da vida dele, né? Eles mencionam isso, inclusive, no livro. Então, o capacete ele não existe na vida atual de Og, na escola e etc. No filme, ele usa o capacete a todo momento. O capacete ele está presente durante os eventos que são narrados no livro. Ou durante os eventos... O capacete ele está presente durante os eventos que são narrados no filme. Então, isso é muito diferente, mas aí eu nem acho isso tão ruim, porque pode ser um recurso visual do cinema, né? O capacete ele dá um impacto muito interessante e é utilizado inclusive para criar suspense com a aparência de August em determinados momentos. Então, ok, beleza, ter retomado o capacete, inclusive foi muito usado na promoção do filme, né? A capa do filme, ele tá com capacete, etc. Então, beleza. Eu deixo vocês terem usado o capacete. My name is Augie Pullman. Next week, I start 5th grade. E aí agora vem um ponto que pra mim foi muito negativo no filme, né? No livro, a construção da amizade, da relação de August com Summer. No livro, a construção da amizade desses dois personagens, ela é muito mesmo bem construída, né? Eles se conectam de uma forma muito natural e ao mesmo tempo muito intensa. E no filme, gente, assim, eu fiquei com raiva quando eu tava vendo o filme, sabe? Tipo, não, gente, não é pra ser assim. Como assim? Não, faça de novo, filme de novo. Porque ela conheceu ele de outro jeito. Foi, enfim, fiquei com essa sensação de... Entendeu? Hi, you don't have to do this. I don't know what you're talking about, Augie. You don't have to pretend is all I'm saying. Augie! Okay, I'm really sorry. Why are you sitting here then? Because I want some nice friends for a change. Me too. Não é assim que se faz. E aí, assim, outro ponto que pra mim, fiquei chateado foi o final do filme. O final do livro é lindo, o final do livro é gigante, sabe? É uma coisa, assim, apoteótica. E o final do filme, sabe? Só isso, você fica, acabou? Que merda. Tipo, não é pra ser isso. Então, enfim, muitos pontos de raiva quase vendo o filme, sabe? Se vocês não concordam também, foi o que eu senti. Eu tô sendo sincero aqui. Outra coisa, pessoal, eu só vi o filme depois de ter lido o livro. Inclusive, assim, eu tinha visto o trailer, eu acho, há muitos meses atrás, quando o filme saiu. Mas nem lembrava que era Julia Roberts, que era o Owen Wilson que fazia os personagens protagonistas, o pai e a mãe e tal. Então, quando eu fui pro filme, após ter lido o livro, fui surpreendido em alguns pontos negativamente, mas na maioria positivamente pela aparência dos personagens, né? O único negativo, assim, que não é nem um negativo, é a implicância da minha parte mesmo, é chatice minha. Foi com a mãe de August, né? Por ela ser brasileira, por ela ser filha de brasileira, eu não sei, de alguma forma eu construí na mente que ela era morena, sei lá, alguém, talvez até com um cabelo crespo e tal. E na hora que Julia Roberts apareceu, beleza, né? Muitos podem dizer que Julia Roberts é morena e tal, mas não era tão brasileira quanto a minha mente tinha pensado numa brasileira, né? Julia Roberts pra mim é super americana. E aí os pontos positivos nessa questão de ter visto o filme só depois é que os personagens negros, principalmente, me surpreenderam muito, né? O Justin, e aí sim, esse eu acho que foi uma opção mesmo do filme para dar uma miscigenação, para dar uma representatividade ao negro, porque, como vocês podem ver aqui nessa foto, isso aqui é do livro. No livro é esse Harry Potterzinho aqui que é representado como Justin. E no filme é esse cara aqui. Então foi bem diferente e um diferente bom. Foi uma surpresa gostosa na hora que eu tava vendo o livro. E a outra foi a Summer. Summer é essa aqui no livro, certo? Esse é o desenho que tem dela no livro. E já dava pra eu ter suspeitado que ela era negra. Olha o cabelo dela, lindo. E só que não, eu de alguma forma gostaria que ela era uma loirinha meio sarará, talvez, assim, sabe? E aí quando eu fui ver o filme que apareceu essa lindeza,
aqui, eu fiquei, meu Deus do céu, eu quero ser pai dessa menina, entendeu? Tipo, ela é muito fofa, muito linda, muito boa atriz, inclusive. E isso foi muito legal, muito positivo. Parabéns pro filme por ter feito a escolha desses atores, porque, enfim, isso me deu um, sabe, um prazer bom, assim, um orgulho de estar vendo aquilo. E aí, pessoal, para terminar, eu vou falar mais uma coisinha do livro, certo? O livro, após terminar de fato a história, ele traz uma seção chamada apêndice, certo? Nessa apêndice, a gente tem alguns extras, digamos assim. Que extras são esses? Durante as aulas de inglês de August, ele conheceu o professor Browning, era o professor de inglês dele, e o professor Browning, ele todo início de mês, ele começava a primeira aula do mês, digamos assim, trazendo um preceito, uma espécie de frase que trazia por trás um ensinamento, uma reflexão, ou algo assim. Então, no final do livro tem o preceito de cada um dos meses de aula, né, dos 10 meses de aula que teve nesse ano letivo, que a gente tem retratado no livro. E, além disso, o professor incentivava, quando passava esses preceitos, que os alunos trouxessem os próprios preceitos, fossem eles autorais, fossem eles trazidos de autores nos quais eles se inspiravam. Dos preceitos que o professor trouxe, tem uns bem interessantes, inclusive um que é usado muito na promoção do livro, a frase do Dr. Wayne Dyer, que diz o seguinte: se você tiver que escolher entre ser gentil e estar certo, escolha sempre ser gentil. Né? E aí, hashtag seja gentil, hashtag hashtag choose kind, que é a promoção em inglês do livro, do filme e tudo mais. Então, foi tirado desse preceito do Mr. Browning, que é o professor de inglês dele, que também no filme é um negro, cabelo bem afro, super descolado e tal. Professor massa, assim, que dá vontade de ter aulas com ele. Who is it that I aspire to be? That is the question that we should be asking ourselves all the time. Outro preceito que também foi trazido pelo professor e que eu acho muito interessante foi um preceito de Safo, que aí pra mim esse preceito ele tem uma relação muito como se fosse uma espécie de resumo de quem é algo. Ele diz o seguinte: o que é belo é bom, e o que é bom em breve se tornará belo. O Olg, ele é muito isso, né? Ele não é belo, mas ele é bom. E por ele ser bom, ele se torna o personagem mais belo do livro e, enfim, uma das pessoas mais lindas do mundo por conta das suas atitudes. Aí nos preceitos que os alunos trouxeram, tem dois assim que pra mim foram hilários, assim, muito bom, muito interessante do aluno ter trazido. Um deles foi uma aluna que trouxe um preceito escrito por preceito escrito por um poeta extraordinário que a gente tem na nossa contemporaneidade, que é o Justin Bieber, que diz o seguinte: flores são ótimas, mas o amor é muito melhor. Olha que fofo. É um poeta, né? O último, pra mim, um preceito que, ao meu ver, todo mundo tem que levar isso pra vida, né? É uma mensagem super positiva, é uma mensagem super incentivadora, que faz com que todos nós, de fato, tenhamos garra para conquistar o que a gente quer da vida, que é de um outro pensador super influente, um dos pensadores mais influentes dos últimos 30 anos da TV mundial, que é chamado Homer Simpson. E ele disse o seguinte: se você realmente quer conquistar algo grande na vida, você tem que lutar por isso. Agora, silêncio, vou anunciar os números da loteria. Muito bom, gente, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, certo? Uma mensagem super incentivadora. You ever thought about having plastic surgery? Dude, this is after plastic surgery. It takes a lot of work to look this good. Pessoal, não se esqueça, se inscreva no canal, certo? Vocês têm aqui em algum lugar aqui do vídeo o botãozinho para se inscrever, senão vai lá na tag vermelhinha lá, se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda semana a gente vai estar postando um vídeo novo sobre um livro, sobre uma série, sobre um filme. Me siga lá no Instagram, lá eu sou o capítulo_18, certo? Por lá eu tô com muito mais frequência do que aqui, todos os dias você pode me acompanhar por lá. No Facebook também, facebook.com/capítulo18.
curte lá a fanpage, então me acompanhe por lá. Ah, pessoal, quase esqueço. Se você achou esse livro interessante e ainda não tem, ainda não leu e quiser comprá-lo, abaixo, pessoal, tem os links para você comprar o livro extraordinário. Inclusive tem vários links porque tem várias edições, alguma edição especial, essa edição aqui que eu li, tem outras edições, tem alguns outros livros sobre o universo de Extraordinário. Não se esqueça, vocês têm que comprar por esse link aqui. A partir do momento em que vocês compram por esse link, vocês dão uma força pro canal, porque parte da compra de vocês é transferida para o capítulo 18. Beleza? Então tchau, pessoal, até a próxima. Beijo.